Vamos lá, gente, 7º ano, começando a correção dos exercícios que ficaram faltando. Nós temos aí capítulo 10, página 268. Vamos lá, coloquem na página para a gente poder fazer a correção, tá? São exercícios conceituais, exercício 4 e exercício 5. Exercício 4. Os quadrados A, B, C, D e a linha B', C', D' são simétricos em relação ao ponto zero, que é a origem do plano cartesiano. Então, eu tenho A, B, C e D. E aqui eu tenho a linha B', C', D'. Escreva as coordenadas dos vértices de cada quadrado e aponte a relação entre esses valores. Então, a gente vai ter, quem vai ser o A? O A vai ser o ponto 1 e 2. B vai ser 1 e 4. Ponto C vai ser o ponto 3 e 4. Ponto D vai ser 3 e 2. Vamos lá, o que vai acontecer com a linha B', C' e D'? A linha vai ser -1 e -2. B' vai ser -1 e -4. C', -3 e -4. E D', 3, -3 e -2. Todos os elementos x e y, todas as coordenadas, foram multiplicadas por -1. Então, ele pediu a relação entre os valores, as coordenadas foram multiplicadas por -1. Coordenadas, lembrando que coordenadas envolve x e y. Vamos para o exercício 8. Utilize para fazer o que se pede. Os pontos abaixo representam os vértices de um polígono. Plote-os no plano cartesiano, ligue-os e identifique o polígono. Vamos lá. A, 1 e 2. 1 e 2. Estou aqui com o ponto A. Ponto B, 1 e 1. Ponto B, 1 e 1. Ponto C, 3 e 1. Ponto C, 3 e 1. Ponto D, 2 e 2. Tá, eu tenho que ligar esses pontos. Vamos lá? Vamos ligar de uma maneira razoável, tá? Que figura que eu tenho aqui? Eu tenho um trapézio. Então, ele perguntou qual identificar o polígono. O polígono é um trapézio. O que ele quer agora que a gente faça? Multiplique todas as coordenadas pelo fator 2. Então, como é que vão ficar as novas coordenadas? Aqui era 1, vai ficar 2. Aqui era 2, vai ficar 4. 1 e 1 vai ficar 2 e 2. 3 e 1 vai ficar 6 e 2. 2 e 2, 4 e 4. Ele pede para plote esses novos pontos no mesmo plano, obtendo assim um novo polígono. Vamos lá. 2 e 4. X vale 2, Y vale 4. É o ponto A'. 2 e 2. 2 e 2 é o ponto B'. Vou fazer com outra caneta. A, B. Ponto C', 6, 6 e 2. Tô aqui. Esse é o meu C'. E ponto D', 4
e 4. Tá aqui a minha nova figura. Vamos lá. Eu continuo com um trapézio, porém o que aconteceu? Ele foi ampliado. Se ele foi ampliado, gente, a letra D disse qual tipo de transformação foi executado? Homotetia. Porque ele continuou com o mesmo formato, porém as medidas dele foram aumentadas, tá? Então, houve uma ampliação. Continuando ainda no capítulo 10, só que agora nós vamos para os contextualizados, tá? Exercício 11. O tangram é um quebra-cabeça chinês composto por 7 peças, 5 triângulos e um quadrado e um paralelogramo. Gente, eu tenho 5 triângulos aqui, o paralelogramo e o quadrado. Com ele podemos formar inúmeras figuras, sejam pessoas, animais ou objetos. Conforme a figura a seguir, formada com as peças do tangram. Tem o meu gatinho. Utilizando o desenho, faça a figura de reflexão. Vamos lá, a gente começa, depois a gente vê como é que vai ficar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui eu vou ter o ponto F'. Mais uma para cá, eu vou ter o ponto C'. Depois, 1, 2. 1, 2. Aqui é o ponto E'. Mais uma para cá, e eu tenho o ponto D'. Unindo, eu tenho o meu paralelogramo. E assim eu vou fazendo figura por figura. Se a gente fizer todas as passagens, nós ficamos com os pontos aqui simétricos, tá, gente? Então, eu tenho uma simetria de reflexão, é o que a gente chama de espelhamento. E ele pergunta qual dessas figuras que é invariante, ou seja, não altera o formato, ou ela não muda a posição. O quadrado, tá? O quadrado é o único que não altera. Exercício 12. Podemos fazer algumas transformações geométricas ao representar um polígono no plano cartesiano, como ampliar, reduzir, transladar, rotacionar e refletir. A reflexão pode ser feita em relação a um eixo ou a um ponto, como a origem 0, 0. Muitas vezes a reflexão em relação à origem torna-se uma tarefa mais trabalhosa do que em relação aos eixos x e y. Observe esse paralelogramo. Faça um paralelogramo simétrico ao original, tomando o eixo y como referência. Então, eu vou fazer ele simétrico aqui, desse lado. Depois, faça uma reflexão em relação ao eixo x. Aí, ele vai ficar aqui. Por último, note que o último paralelogramo é simétrico em relação à origem. Em vez de fazer duas reflexões, pode-se multiplicar as coordenadas por um fator. Qual é esse fator? Aqui a gente tem a primeira simetria. A simetria de reflexão em relação ao eixo y, tá? A mesma distância, os pontos, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui apenas um, e assim a gente monta a nossa figura. Ele pediu primeiro em relação a y, agora a gente vai fazer em relação a x. Pronto, aqui a gente tem a reflexão dessa figura aqui, em relação ao eixo x. Então, a gente, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, aqui, o H. 1, 2, 3, 4, para baixo. 1, 2, 3, 4. Vocês viram? A mesma distância, tá? Tanto do eixo x como do eixo y. Essa figura aqui, ela é simétrica, essa, em relação à origem, em relação a esse ponto. Só que eu não preciso fazer tudo isso. Por quê? Quem é o ponto A? O ponto A é menos 3
e 2. Quem vai ser o meu ponto aqui? Vai ser 3 e menos 2. O que aconteceu? Eu inverti o sinal de x, eu inverti o sinal de y. Ou seja, eu multipliquei por menos 1 a minha coordenada. E isso vai acontecer com as 4 coordenadas. Multiplicando por menos 1, eu acho o polígono oposto, tá? A figura oposta em relação a quem? Em relação à origem. O exercício 15 fica muito bonito, tá? Se vocês fizeram, vocês vão gostar do resultado, tenho certeza. A rosa dos ventos é uma figura utilizada para orientação cartográfica. Ela contém 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste, além dos pontos colaterais e subcolaterais. Para a construção dos pontos cardeais da rosa dos ventos, podemos utilizar os conceitos de isometria. Para isso, observe e considere o triângulo formado pelos pontos A, B, C nessa figura. Usando a malha quadriculada no final da apostila de vocês, vocês vão conseguir fazer. Desenhe o triângulo ABC em relação ao eixo Y. Então, a primeira coisa eu vou fazer desse lado. Então, eu vou pegar essa simetria, aqui tem uma distância, eu vou riscar. Está aqui a minha primeira figura. Eu tenho uma simetria em relação a Y. Desenhe uma figura simétrica obtida no item anterior em relação a X. Agora, eu vou espelhar aqui para baixo. Depois, desenhe uma figura simétrica obtida no item anterior com rotação de 90 graus em relação ao ponto A. Observe que a figura relaciona-se com a rosa dos ventos. Então, a gente tinha essa parte de cima, que era em relação ao eixo Y. Eu comecei por aqui, aí eu fiz a reflexão aqui. Agora foi feita a reflexão para a parte de baixo. Olha que legal quando a gente gira o que eu tinha aqui. Eu tinha essa parte, aí eu girei 90 graus e fiquei com essa parte aqui. Tá aqui a minha rosa dos ventos. Fica bem legal esse desenho, vale a pena vocês fazerem.